E no vídeo de hoje você vai conhecer a história do primeiro parque aquático da capital paulista, que era para ser o maior parque aquático indoor da América Latina. Mas o que será que aconteceu com esse parque? Por que ele foi fechado, não existe mais? Tiveram vários erros aí na introdução desse parque, na venda de passaportes, que é o que a gente vai comentar aqui hoje, que são esses tipos de histórias que vocês adoram. Vamos lá? Mas antes da gente começar, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, de diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E hoje a história do The Waves, mas antes já se inscreve aí no nosso canal, senão o YouTube não vai continuar o vídeo pra vocês não, tá, gente? É isso, tá bem acabando aqui. rapidinho, gente, a gente precisa dessa ajuda aí de vocês. Só que para se inscrever, a gente tá na meta aí de bater os 200 mil inscritos, falta bem pouquinho. E pra gente entender a história do The Waves, a gente tem que voltar um pouco no tempo, lá pro ano de 1988, quando o grupo Amanco, a marca Amanco mesmo, de tubos e conexões, resolveu empreender aí em um outro ramo de negócios. E naquela época eles tinham acabado de vender uma outra empresa ali do grupo, que era a empresa Eternit, e assim eles entravam no ramo de parques aquáticos. E a Ethertech foi a empresa responsável por fazer todo o projeto arquitetônico, desenvolvimento de projeto, como também até para ver aonde o parque ia ficar e toda a viabilidade econômica. Vale citar, gente, que o The Waves foi um dos primeiros parques ali antes daquele boom que surgiu aqui no Brasil nos anos 90, onde veio Hop Hari, Terra Encantada, Wet n Wild, Water Planet, todas aquelas coisas. Ele foi antes desse todo. Bom, e a princípio o negócio se mostrava ali ser bastante profissional e que eles estavam levando a sério a ideia de fazer esse parque aquático. O grupo Amanco viajou lá para a Europa, visitando vários parques aquáticos para pegar várias referências, e tudo isso ele reuniu aí no material, voltaram para o Brasil para tentar colocar no papel aí como é que seria esse parque, né? Isso, eles começaram a fazer vários relatórios, né, depois dessa viagem aí, justamente para começar a traçar o plano e principalmente para descobrir onde eles iriam colocar o parque aquático em São Paulo. Mas o nome eles já estavam definindo que seria The Waves, que na verdade, se você for traduzir, como se fosse as ondas. E eles analisaram diversos terrenos em São Paulo, até que eles encontraram um bem próximo à Ponte João Dias, na verdade anexo a ela praticamente, e também do lado do Centro Empresarial de São Paulo, que na época era chamado de Cenesp. Bom, e como tudo era muito estratégico, eles queriam instalar o parque ali do lado da Ponte João Dias também, para pegar o público que frequentava ali o Centro Empresarial. Tudo eles já estavam ali bem pensados, né? E aí foi o desafio para comprar esse terreno. Por quê? Ele pertencia a uma antiga usina de asfalto, só que aí o dono, gente, na verdade, ele queria o valor líquido, depois que desconta impostos ou qualquer coisa do tipo para receber esse dinheiro do terreno. Só que também, gente, ali a região e São Paulo, no geral, os terrenos são muito absurdos. E aí, qual que foi a solução da empresa? Então, o grupo Amanco acabou comprando a empresa ali que era proprietária do terreno, e assim eles não teriam que pagar todo o imposto de renda por conta da compra do terreno em si. Bem então, certo. Eles compraram a empresa, acabaram se tornando donos do terreno também, e assim fizeram a instalação do parque, ou então começavam a instalação do parque ali naquele local. E a ideia do grupo Amanco era fazer um parque bem diferenciado, tanto em tecnologia quanto ali na arquitetura. Então, em posse de um book fotográfico, eles foram atrás ali de um arquiteto em São Paulo. Eles acabaram pesquisando vários escritórios de São Paulo, até que eles chegaram nada mais nada menos no Rui Otaki, que era uma figura muito conhecida nesse ramo. Bem famosa na época, inclusive em mídias especializadas ele aparecia sempre, e obviamente o valor dele, nada barato a hora dele, para conseguir fazer esse projeto aí. E segundo uma postagem que a gente encontrou no Facebook do arquiteto Oswaldo Vallone, que na época era gerente de contratos lá do The Waves, ele falou que a escolha pelo arquiteto Rui Otaki foi uma escolha muito assertiva, porque ele tinha um projeto ali completamente fluido, né, que faria muito sentido para o que eles queriam para o The Waves. Isso, que eles queriam algo totalmente diferente. Áreas para bronzeamento artificial, tobogã, toboágua, piscina de ondas, enfim. Só que assim, em formatos diferentes também. Exato. É isso que eu ia falar. Todos os formatos deles, eles queriam que fosse diferente de outros parques aquáticos que viriam surgir aqui no Brasil, que já estavam começando a ser anunciados, e até quando comparava com outros países da Europa, por exemplo. E vocês vão ver que não era só o Rui Otaki que era o famoso, olha só os outros. Nesse projeto também estava envolvido o arquiteto Walter McCall, e o paisagista era assinado por ninguém mais, ninguém menos do que o Burle Marx. Então você vê que eles pegaram um time de peso ali para fazer o The Waves acontecer. A gente tá frisando tanto nesses nomes, gente, porque eram grandes profissionais aí desse ramo, e também porque eles queriam fazer um projeto muito diferente, nunca visto aqui no Brasil, na questão arquitetônica e moderna ali, das tecnologias que também eram envolvidas. The Waves, o parque aquático de São Paulo. The Waves.
E agora foque nesses detalhes aqui dessa história do Bem parque. diferentes. Bom, gente, primeiro que o funcionamento do parque também era muito diferente do formato dos parques aqui do Brasil. Isso porque ele era um parque indoor, climatizado, com a água também quente, então não tinha problema aí de funcionar o ano inteiro. Outra coisa diferente era o passaporte. Você comprava ele e ele valia por 3 horas. Então se você ficasse mais que 3 horas, ia sendo cobrado e aí na saída você pagava o excedente. Então assim, o passaporte era só para um período e não para o tempo todo. Coisa diferente, né? Isso... E talvez não tão funcional assim. Talvez não funcional e as pessoas talvez não vissem tanta vantagem, né? Porque naquela época, por exemplo, já funcionava o Play Center ali em São Paulo, que era um passaporte pro dia todo, né? Para todo horário de funcionamento. Então isso com certeza passava pela cabeça das pessoas. E a área total do parque era de 57 mil metros quadrados, né? O terreno, na verdade, e a área construída era de 13.500. Vamos citar aí que um pouco maior do que o Parque da Mônica atual, que fica também em São Paulo. E aí durante um inverno ele tinha capacidade para receber 4.800 pessoas por dia e no verão 6.000. Bom, e quando a gente fala das atrações ali, do quadro de atrações que tinha no The Waves, comparado aos parques aquáticos atualmente, ele ficava bem atrás, né? Com certeza, não dá nem pra comparar, né? Não dá pra comparar 90, mesmo, né? exatamente. Sendo o primeiro parque aquático da capital, por exemplo, ele tinha ali um complexo ali com uma torre com 3 toboáguas, tinham piscinas ali em formatos diferentes, que esses formatos diferentes, gente, não era nem redondo nem quadrado, era uma coisa ali meio meia-lua e tal. Também tinha piscina de ondas, também tinha ali aquele espaço para fazer bronzeamento artificial, porque isso é muito anos 90. Bronzeamento artificial é uma coisa doida no parque aquático. Sim. Tinha saunas também e eram mais ou menos 6 piscinas, tá? Só para vocês saberem. E aí eles também tinham uma piscina de ondas que provavelmente deve ter sido a primeira do Brasil, se não uma das primeiras, né, que foram construídas. Ela fazia uma onda de 1 metro em 1,60 de profundidade. A profundidade não é tão diferente do que a gente vê hoje em dia por aí, mas a onda também acho que não sei se era fraquinho ou não. Eu confesso que eu não sei, era gente. Bem mediana. Talvez fosse mediana. Sim. Bom, e sobre esse complexo de toboáguas que tinha lá no The Waves, ele tinha 3 descidas de 10, 15 e 20 metros de altura e a extensão dele era bem curtinha também, né? De 180 metros e todos eles eram fechados. Ele também tinha um rio lento de 70 metros e os toboáguas terminavam em uma piscina, né? 2 piscinas interligadas. Eu fui e voltei nas 2 atrações, mas tá valendo. E aí tinham também partes ali de hidromassagem para você ficar relaxando um pouco. Então, para vocês terem noção de mais ou menos aí como era o The Waves. E continuando ali na estrutura do The Waves, também tinham lojas, restaurantes, lojas de souvenirs, básico, né? O básico também, mas eram lojas bem bonitas ali, a comunicação chamava muita atenção. Algumas das fotos aí vocês vão ver que tinha um relógio ali que parecia um relógio de pulso nas paredes. Era um projeto muito diferente, né? Bom, e como o parque também podia operar numa parte da noite, ele tinha também uma torre com iluminação em LED, né, para fazer a divulgação do parque, também para os visitantes, para dar aí um charme para ele durante a noite. Durante o dia, eram os jardins que chamavam a atenção, que a gente já falou que foram projetados pelo Burle Marx, e também, gente, ele já era muito bem pensado para utilizar a iluminação natural, então ele já economizava energia durante o dia. E tem um detalhe do projeto do The Waves que eu achei bem legal, que parece até daqueles detalhes da Disney, sabe? Porque no subsolo do parque eles tinham um espaço ali de mais ou menos uns 2.000 metros quadrados, onde eles tinham uma grande central ali toda computadorizada, que para aquela época era uma coisa assim muito diferente, né? E nessa central computadorizada eles controlavam desde o fluxo dos visitantes até mesmo a quantidade de cloro gaseificado que ia para a água ali, para todo o tratamento que eles faziam das piscinas. Sim, e na verdade o parque ele foi investido 33 milhões de dólares para construir esse parque. Uma boa parte aí foi também para esse centro de controles, porque não era nada barato, principalmente para aquela época. E outro detalhe legal também do The Waves é que eles tinham uma estação de tratamento onde era possível fazer a ozonização da água, que para aquela época também era um projeto ali muito moderno, né? Sim, hoje em dia praticamente todos os parques aquáticos utilizam isso. E outra coisa interessante do The Waves é que ele operava até 11 horas da noite. Então assim, na verdade ele era um parque aquático, mas também com características de clube, porque funcionava todos os dias do ano, e meio doido os passaportes, o jeito que cobrava, ele era todo diferentão. Mas ok, a gente tá falando aqui no vídeo que o The Waves era incrível, o projeto arquitetônico dele era lindo, as atrações dele eram legais pra época, né? Mas por que será que esse parque aquático não deu certo? Gente, ele só funcionou 4 anos, de 91 até 95. É um tempo muito curto, né? É muito curto. Pior que isso, acho que só foi o Hard Rock Park lá nos Estados Unidos. Se você não sabe dessa história, eu vou deixar aqui nos comentários o link. Maravilhosa, gente. Vamos assistir também. É ótima. Então, são vários fatores, na verdade. Primeiro que esse negócio do passaporte por 3 horas e depois você vai sendo cobrado a mais, eu acho que esse foi o primeiro impacto, na verdade, com certeza, que deve ter afastado as pessoas. Porque assim, não tem os valores que era, na verdade, cobrado na época, né? Mas imagina, você, sei lá, pagava R$10 na época, que com certeza devia ser algo
assim, e aí você saía, pagava 30, dependendo do horário que você ficava. Ficava um negócio muito engessado, até pros parques que existiam na época, era né? muito diferente, sem falar no horário de funcionamento dele, gente. Quando a gente pensa ali num quadro de funcionários, imagina manter ali 2 períodos, de repente, né, para funcionar o parque num horário tão grande, que era desde manhã até 11 da noite. Era muito longo o tempo. E o parque começou com 200 funcionários, e aí depois, no final, eles fecharam o parque com 50, porque eles foram vendo que esse tempo de operação era muito gigante, ninguém ficava esse tempo todo. Eles, na verdade, tentavam, né, por exemplo, vai ter muita gente que vai chegar 1 hora, vai ficar até, vai sair, depois vai entrar mais. Mas parque de diversão, parque aquático é diferente, né? Não fica funcionando assim tão como se fosse um clube, vamos dizer assim, né? Sim, é outra maneira de funcionar mesmo. Aí vários fatores influenciaram, né? Tanto fatores socioeconômicos, como a gente comentou, também os fatores culturais, porque naquela época várias famílias, ou praticamente todas as famílias aí que tinham acesso a clubes, por exemplo, era associado a algum clube, né? Isso, e aí esses clubes também, eles já tinham alguns toboáguas, algumas coisas de estilo de parque aquático, e o The Waves, assim, apesar dele ter todo esse negócio paisagístico, essa proposta diferente, ele não era tão diferente assim de um clube, coisa que depois mudou com a chegada de outros parques aquáticos no Brasil, como o Wet n Wild, Rio Water Planet, que aí eles acabaram fazendo seu sucesso. Eu acho que a grande coisa que pegava ali do The Waves mesmo era a questão do conforto, né? Você tá num lugar ali que era até bem requintado, a estrutura bonita, água quentinha pra todo mundo, essa coisa aí da sauna, do bronzeamento artificial. Mas era um clube, também. era basicamente Mas querendo um ou clube. não, acabava sendo um clube, né? Claro, devia ter algumas coisas especiais. Se de repente tem algum seguidor nosso aqui que foi no The Waves nessa época, comenta com a gente, porque é algo totalmente fora pra gente, assim, sabe? A gente não tem muita noção de como era a experiência. Né? Eu era só um bebê na época. Eu, na verdade, em 91 nem tinha nascido, eu nasci em 92, então pra vocês terem noção. Mas é legal de saber aí que existia um parque aquático dentro de São Paulo, com essas características, e acabou não dando certo, né? Ele começou ali antes do boom dos parques, mas eu acho que ele ia acabar fechando também depois se tivesse aberto, por causa da concorrência que tinha parques aquáticos bem melhores depois, né? Aí depois de um tempo que o parque fechou, eles acabaram vendendo ali espaço pra fazer um hipermercado, se eu não me engano foi um extra hipermercado ali, eu acho que também não tá funcionando hoje em dia. Ah, sabe usar que o extra acho que tá virando tudo outra marca marca hoje em dia, fechado né? também. Aí infelizmente não ficou mais nenhum rastro desse parque aquático por aí. Sim, então na verdade, gente, comenta aí se de repente você já ouviu falar no The Waves, ou se de repente aqui alguém que acompanha o nosso canal já foi no The Waves e conta pra gente como era, tá bom? Também se vocês quiserem mandar mensagem lá no nosso Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo, é legal pra gente saber um pouco mais dessa história. Isso aí, gente, se gostou desse vídeo já sabe, ó, deixa o like, compartilha com os amigos, que eu acho que é uma história bem legal, como a gente vem fazendo aqui no nosso canal, joga no WhatsApp pra todo mundo assistir. Então é isso, gente, aqui no final estão aparecendo os nossos membros. Se você não puder se tornar um, aliás, se você puder se tornar um, Sim. tá aqui embaixo escrito se tornar um membro, mas se você não puder, é só fazer isso que o Fag falou pra ajudar a gente, tá bom? Então, ó, beijão e até o próximo Beijo vídeo. pra todo mundo, tchau!